aplicado. E vamos para questão 5, que é mais gramatical também. Assinale a alternativa incorreta quanto ao que se afirma a respeito das colocações pronominais que foram alteradas em relação ao texto original. Bom, colocação pronominal é um conteúdo leve ou pesado? Nada, colocação pronominal é um conteúdo leve. Vamos aqui recapitular. Eu estou adiantando aquelas que são mais rápidas. O que eu tenho aqui em colocação pronominal? Primeira coisa que eu penso é quais são as palavras de atração. Se eu tenho alguma palavra de atração. Eu vou abrir aqui um slide em branco, tá? Para a gente fazer um compacto. É porque essas elas precisam de texto. Olha aqui. Estamos na questão 5, tá? Colocação pronominal. É a posição justamente do pronome pessoal do caso oblíquo. Ave Maria, que ficou horrível. Pronome pessoal do caso oblíquo átono. Beleza? Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo átono? Aqueles pronomes oblíquos são sem precedência de preposição. O mi, o si, o te, o si do sé, tá? Eu encontro aqui palavras atrativas. É a primeira coisa que nós analisamos, mas não é a única coisa que nós analisamos. Palavras com ideia. Palavras com ideia de. Vai, lindinho. Oh, não faço isso, não. Ah, é o vermelho. Toda vez que eu pego o vermelho faz isso. Com ideia de negação. Depois você analisa classes gramaticais. Advérbios, eles são palavras com poder de atração. Pronomes relativos são termos com poder de atração. Pronome demonstrativo, pronome indefinido e, por fim aqui, conjunções subordinadas. Se você encontra antes do verbo uma dessas classes gramaticais, elas vão ter o poder de atração. Outra estrutura que tem poder de atração, diga, amor. Conjunção subordinada. Outra estrutura com poder de atração é justamente a identificação de frases, de tipos de frases. Eu tenho poder de atração, é próclise, tá? É poder de atração do pronome para antes do verbo, tá? Em posição de próclise. Eu vou ter próclise também quando nós identificarmos frases interrogativas, exclamativas e as frases identificadas como optativas. Frases imperativas exigem o quê? Exigem ênclise, mas as interrogativas, as exclamativas e as optativas, aquelas que suprimem o verbo desejar, em, por exemplo, desejo que Deus lhe abençoe, desejo que Deus lhe abençoe, eu tenho o verbo desejar explícito, mas normalmente nós falamos o quê? Deus lhe abençoe. Então, com a supressão do verbo desejar. Eu encontro, além dessas aqui, dessas observações, próclise optativa. Com o em mais um verbo no gerúndio. Ok? Também necessidade de próclise. Ênclise, nós encontramos ênclise, que é o pronome depois
depois do verbo se minha frase for imperativa e se eu estiver no início de uma construção. Não esqueçam da observação que nós fizemos na aula, tem também disponível no canal do YouTube, na aula acerca de pronomes, colocação pronominal, quando nós trabalhamos com locuções verbais. Lembram disso? Lembram disso, meninas? As posições possíveis para os pronomes. Eu tenho verbo auxiliar mais verbo no infinitivo, verbo auxiliar mais verbo no gerúndio. Independe a posição. Verbo auxiliar mais o particípio, eu não posso ter uma posição depois do verbo no particípio. Ok? Só isso que a gente precisa analisar para a questão de colocação pronominal. Imperativo e início de construções. Em se infere, a próclise não é permitida, pois jamais se inicia período com pronomes átonos. A próclise não é permitida, pois jamais se inicia um período com pronomes. Ele quer a incorreta, né? Vocês marcaram qual? Não concordo com a estruturação dessa questão. Deixa eu só entender o que ele está... Ah, ok. Olha como é que eu estou fazendo a leitura. Na estrutura em se infere. Aí eu estou olhando esse em aqui, pô, eu não vou iniciar. Mas o em é da própria estrutura da pergunta, né? Eu não posso começar com se infere, iniciando um período. Tanto está iniciando que ele colocou com letra maiúscula. Eu não posso ter próclise no início de um período. Lembra que eu falei isso, não é? Eu vou ter ênclise quando encontrar verbos no imperativo e quando encontrar início de construções. Ok, a afirmação está adequadíssima. Se há muitos alunos, o se dilui, a ausência de palavra atrativa após a vírgula exige a ênclise. E aí... Começa aqui, né? Ok. A gente vai ter que voltar para o texto. Nem toda vírgula repele. Seria, sim, opcional, Gabi, será opcional se antes disso aqui não houver nenhuma palavra de atração. Mas nós temos que verificar como é que essa estrutura inicia lá em cima, tá? Qual é o... André? Mas sabem qual? É o terceiro. Aqui. Tá vendo que eu tenho uma vírgula aqui? Essa vírgula, ela faz parceria com essa aqui. Então, eu tenho uma estrutura intercalada, ok? Eu tenho uma estrutura intercalada. Para os puristas, dilui-se a interação deles com o professor. Essa estrutura aqui, ela está deslocada também? Qual é a oração principal? Dilui-se a interação deles com o professor, ok? Essa estrutura também está deslocada. Se essa estrutura não estivesse aqui, essa vírgula permaneceria, não permaneceria? Essa vírgula permanecendo, indicando que essa estrutura aqui, ela é deslocada, o que eu vou poder fazer com ela? Retirar. E quando eu retiro, o que acontece? Aí você encontra... Cadê? A ausência de palavra atrativa após a vírgula exige a
ênclise. É a ausência de palavra atrativa depois da vírgula que exige a ênclise? É isso que exige a ênclise? Não. É o fato de que, se eu retiro essa estrutura, eu estaria iniciando a construção com o período. O que exige a ênclise é a necessidade de não se iniciar período com letra ou com pronome pessoal do caso oblíquo átono. Ficou clarinho? Ok. Agora uma pegadinha safada essa mesmo, viu, Gabi? A necessidade de retomar o texto. Essa prova é uma prova que escapa do padrão da OCP. Vai ver, ela está ficando um pouquinho mais inteligente. Não. Tem certeza? Ah, é bom saber. E todo mundo acha. Eu vou verificar isso. Nem eu. É. Para a OCP, só a OCP. Porque essa prova está bem elaborada. Pensando no padrão. Pode ser que não seja a OCP que a gente esteja acostumada. Elas podem ter se separado agora. Eu acho que pode ter havido uma separação de empresa. E aí, para manter o mesmo nome, uma tem instituto. É do ano passado, 2013. É uma prova recente. Eu selecionei uma prova. Vamos lá. E é um perfil diferenciado mesmo, porque toda hora tem que retornar para o texto, não é? Vamos lá? É. Mas tá, é uma prova até interessante. Demorada de se fazer. Qual é a de Camaçari? É Instituto OCP ou é a OCP? Graças a Deus. Vamos lá. Vocês marcaram o quê? Vocês não fizeram, né? Não é C, não. Você marcou C, foi a Amandinha também? Vamos lá. E acabarão todos acotovelando-se. O sujeito explícito antes do verbo provoca próclise ou ênclise. E aí? Vejam que a sacada dessa questão é muito interessante porque ela não submete você somente a identificar se está correta ou está incorreta. Ela te submete a saber qual é a regra que vai ser aplicada. Essa a grande sacada, né? O que nós temos aqui nessa letra C? Quem acertar ganha um doce. Ó. O que eu falei para vocês? A primeira coisa que nós analisamos é realmente as palavras com poder de atração. Todos é um pronome indefinido. E nós vimos o quê? Pronome indefinido é uma palavra de atração. Beleza. No entanto, nós vimos outros detalhamentos. Nós vimos tipos de frases, nós vimos o em mais o gerúndio e nós vimos, sobretudo, as locuções verbais. E no dia da aula sobre colocação pronominal, eu frisei para vocês. Gente, locução verbal é o que tem havido na prova.
Eles têm colocado bastante questões relacionadas a locuções verbais, ok? Aqui eu tenho uma locução verbal. Quantas informações eu tenho aí sobre todos? Uma só. Então, isso aqui é uma locução verbal. Sendo locução verbal, eu vou olhar somente a questão da palavra de atração? Não. Eu tenho que identificar aqui em uma locução verbal, cujo verbo auxiliar está aqui com o verbo principal. Este no gerúndio, o que vai acontecer com o pronome? Ele vai poder estar antes do meu auxiliar, depois, no caso aqui, em posição de mesóclise, porque acabarão é futuro, né? Então, poderia colocar em si acabarão todos acotovelando-se, por mais que fique feio, é possível. Acabar-se-ão todos acotovelando-se, ou acabarão todos acotovelando-se. Ou se acotovelando, tendo em vista que eu tenho aqui essa separação, tá? Eu posso as três posições. Então, não é porque o sujeito explícito antes do verbo provoca próclise ou ênclise. Deveria ser esse o gabarito. Por isso que alguns colocaram esse gabarito. A gente pode entrar com recurso. Fácil, fácil. Essa está errada. Essa não poderia ser, não. E ainda... Quem foi que tinha marcado essa? Mas essa não... o gabarito indica que é a letra D. A gente vai avaliar a letra D. Mas, na orientação dela, ela está incorreta. Porque não é a presença explícita do sujeito. É o fato de que eu tenho aqui uma locução verbal. E em locução verbal, eu posso ter tanto próclise quanto ênclise. Ok? Belezinha? Posso ir, não posso? Vamos verificar o gabarito, repito, o gabarito oficial apresentou a letra C, mas já estou registrando aqui o meu recurso póstumo para vocês. Que é a letra D. Eu falei C mesmo, Gabi, desculpa. Que é a letra D, mas eu já estou registrando o nosso recurso póstumo, tá? Em si, esfarelando, a ênclise não é permitida, pois se trata de locução verbal com gerúndio. Aí vejam só que falha séria a que eles apresentaram. Porque eles apresentaram na letra C a questão da locução verbal, que permite tanto a nossa próclise quanto a ênclise, por ser uma locução verbal. E embaixo, ele indica que a ênclise não é permitida, pois se trata de locução verbal com gerúndio. Ela não é permitida ou ela é permitida? Ela é permitida tanto a ênclise quanto a próclise. Então, o próprio gabarito já mostra que a letra C também se sustenta pela orientação que eles levaram em consideração para a identificação do gabarito. Portanto, recurso nessa questão, recurso póstumo. Em quem adota-os, a presença do pronome relativo permite apenas a próclise do pronome átono. Isso aí está verdadeiro, não está? Porque eu não tenho frase no imperativo. Eu não tenho locução verbal. Eu tenho que analisar, portanto, a palavra de atração. Belezinha? Pode ir? Vamos lá. Diga, amor. Quando não tem nada disso, é facultativo. Você tem próclise ou ênclise. Porque o quem, ele é obrigatório. O quem atrai. É porque eles fizeram as mudanças.